Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Já a seguir. Edição com o João Gama. A votação para a segunda volta das eleições presidenciais foi temporariamente suspensa na freguesia de Bidoeira de Cima, em Leiria, e tudo por causa de uma falha no fornecimento de energia. É o que confirma a fonte oficial da Câmara Municipal de Leiria. As autoridades locais dizem esperar que a situação possa ser resolvida em breve para que a votação possa ser retomada nesta mesma freguesia. Caso não aconteça e a falha seja permanente, os eleitores de Bidoeira de Cima ficam impedidos de votar nesta segunda volta. É o que explica o porta-voz da CNE, André Vemans, na última hora, aqui na Rádio Observador. Diz também que a Comissão Nacional de Eleições está a acompanhar a situação. Fomos informados pela Câmara Municipal há pouco tempo de facto que havia essa situação e que os trabalhos das mesas de voto nessa secção de votos estão suspensos até a resolução do problema. Neste caso, o que a lei eleitoral prevê é que uma mesa de voto ou secções de voto tiver interrompido os trabalhos por vários motivos mais de 3 horas, que a mesma secção de voto fecha e já não é contabilizado os votos, entretanto, lançados. André Veman, sobre esta situação em Bidoeira de Cima, no Concelho de Leiria, a freguesia tem cerca de 2.000 eleitores inscritos. São cerca de 36 mil os eleitores que são hoje chamados às urnas, isto depois da segunda volta das eleições presidenciais ter sido adiada em algumas das zonas mais afetadas pelo mau tempo. 20 freguesias votam os eleitores dos concelhos de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e da Golgã. A votação foi também adiada em 2 secções de voto, em Santarém, numa freguesia, e na secção de Rio Maior, e também em freguesias no Cartacho, em Salvaterra de Magos e Leiria. A presidente da autarquia de Alcácer do Sal garante que, ao contrário da semana passada, esta semana o Conselho tem condições para realizar o ato eleitoral. Foi o que disse no explicador desta manhã. Nós não temos neste momento nenhuma zona inundada na parte baixa da cidade, portanto desde ontem que procedemos a trabalhos continuamos os trabalhos de limpeza dos diferentes estabelecimentos comerciais, das casas particulares, continuam hoje. Agora nós temos condições completamente diferentes desta semana passada, para dizer que na semana passada toda a zona marginal estava inundada, nós nem conseguíamos aceder ao local onde tínhamos os boletins de voto e, portanto, tínhamos várias aldeias isoladas. Clarice Campos, presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, no explicador desta manhã, a descrever uma situação melhor do que na semana passada, quando o município foi obrigado a adiar as eleições no passado domingo. Vamos agora até Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, ao encontro do repórter Vasco Maldonado Correia. Vasco, neste momento estás à boleia de uma carrinha que leva eleitores mais idosos para ir votar. Estamos a fazer esse caminho de autocarro que vai levando pessoas de localidades mais isoladas até aos locais de voto, algumas delas que até têm de perceber só quando chegam ao autocarro onde é que vão votar. Exatamente é o caso do Sr. Manuel Augusto, que está aqui comigo. Sr. Manuel Augusto, diga-me só a sua idade. Aí a votar ao bar do São João. Não falhei uma vez votar. E o partido que eu vejo que é competente tem. E pronto, é isto. E agora vou votar ali à Escola Pedro Nunes. Mas já sabia que era aqui? Ali não sabia. Teve informações e acabou não pôs. E aí a certos sábados havia de pôr, não pôs. Não pôs a informação, um papelzinho, a dizer tal, não, nada. E perguntei foi um tipo disse, olha, Pedro Nunes. Pronto, olha, isto é a primeira vez, pá. Esta é a primeira vez que é Pedro Nunes. E ao bar do São João, assim, tem de ir ao Pedro Nunes. Pronto. E estou a dizer que era Pedro Nunes. Pronto. E foi assim. E chegou a pensar não vir a votar, tendo em conta que o resultado já está decidido? Sempre em votar. Sempre. Nunca pensei em não votar. Sempre. Mal ou bem, vou sempre votar. Tenho de votar? Tenho votado toda a vida. Toda a vida tenho votado. Mas é a primeira vez que vota nestas circunstâncias? É a primeira vez que sim, voto na pessoa ideal. Vou votar na pessoa ideal.
Já ganhou. Não lhe perguntei quem vota, já deixou claro em quem é, mas já agora deixe-me só perguntar-lhe, conhece pessoas que não vieram votar por já saberem o resultado? Há muitas pessoas que não vão votar e já ganharam. As pessoas vão votar no mesmo, está a ver? Então não vão, não vale a pena, já ganhou, já não, o que é que vão fazer? Vou votar por aqui, já ganhou. Mas isso não lhe passou pela cabeça? Bom, eu não vou assim, eu penso em votar sempre. Muito obrigado, Sr. Manuel Augusto, que vai fazer então este trajeto que nos vai levar até à escola Cabaz, que é Pedro Nunes, que reúne muitas das mesas de voto que estavam espalhadas aqui por Alcácer do Sal. A reportagem do Vasco Maldonado Correia em Alcácer do Sal a acompanhar eleitores que estão hoje mesmo a ir às urnas para votar na segunda volta das eleições presidenciais. O Concelho de Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, é outro dos que vota hoje a segunda volta das presidenciais. E o autarca Carlos Alves descreve uma situação semelhante à de Alcácer do Sal, maior normalidade, a capacidade de ir a votos hoje e não na semana passada. Diz à Rádio Observador que os trabalhos foram feitos nos últimos dias para, nomeadamente, hoje poder acontecer este ato eleitoral. Estamos numa situação de maior tranquilidade e também, digo mesmo, de paz social, em que as pessoas estão com outra disponibilidade até para exercer esta obrigação de cidadania, que é votar. Neste momento temos também um circuito de viaturas para fazer face àquilo que são algumas contingências. Também temos vindo a apostar naquilo que é transformar o nosso concelho, deixar de ser uma ilha e voltar a ser transitável. Portanto, a afluência, eventualmente, não tenho os dados que ainda é muito cedo, poderá ser um bocadinho afetado. As declarações do Presidente da Câmara da Arruda dos Vinhos no explicador desta manhã, e é para a Arruda dos Vinhos que vamos para lá em direto agora neste jornal com a ajuda do repórter Martim Madeira. Martim, na secção de voto onde te encontras, mantém-se desde a última hora uma relativamente baixa afluência às urnas. No pavilhão de multiusos da Arruda dos Vinhos, a afluência continua muito baixa. Falámos com o presidente da Mesa 1, José Carlos de Oliveira, que nos disse que o ritmo está lento e que, normalmente, quando há eleições, o ritmo costuma ser muito mais acelerado. Perspectiva, por agora, que só tenham votado 10% das 1027 pessoas possíveis apenas na Mesa 1. Lembrar que aqui há cerca de 8 mesas nesta região para votar e que o número não deve aumentar para lá dos 30% até ao final do dia. Ora, falando com as pessoas, temos quem reconheça que o facto de se já saber quem é o vencedor seja o fator de maior abstenção. Sim, eu acho que acaba por ser um dever cívico e acho que devemos sempre votar, mesmo a partir nestas circunstâncias, sabendo já o resultado. Acho que é importante a gente demonstrar aquilo, votamos a quem acreditamos e demonstrar aquilo que queremos. É importante dar essa voz, portanto. Sim, eu acho que sim. Todos os votos contam, não é? Há também quem considere que há falta de apoio, tendo em conta, segundo nos disseram, as ocorrências do mau tempo que acontecem aparentemente todos os anos. Sempre que há muita intempérie, acontece sempre este desastre. Já não é primeiro ano, é com frequência que quando vêm os temporais, as terras a arruinar, as casas a cair, já é hábito. Já é hábito numa terra onde neste momento ainda há estradas cortadas e estradas onde houve deslizamento de terras, mas mesmo assim muitas pessoas conseguirem vir, não aos números normais das eleições, uma afluência ainda muito baixa, mas ainda algumas pessoas a conseguir vir aqui ao pavilhão multiusos da Arruda dos Vinhos, onde há muito menos pessoas a votar do que na primeira volta. A reportagem do Martim Madeira está a acompanhar esta ida a votos em Arruda dos Vinhos. No total, 36 mil eleitores em todo o país votam hoje na segunda volta das presidenciais, no dia em que termina a situação de calamidade decretada pelo Governo. Desde o dia 28 de janeiro termina hoje também a isenção de portagens nas zonas mais afetadas pela Depressão Christian, os troços na A8, A14, A17 e A19. 11h09, já seguirá novo episódio do Português Suave com o linguista Marco Neves. Antes, João Gama, que outras notícias estão em destaque? A atualidade internacional, a alta representante para a política externa da União Europeia responde às declarações de Marco Rubio. O secretário de Estado norte-americano disse ontem, na Conferência de Segurança em Munique, para dizer que queria renovar a maior civilização da história da humanidade,
a Europa e os Estados Unidos da América. Ora, Kaja Kallas rejeita que a União Europeia viva uma decadência civilizacional, mas concorda com a ideia de Rubio de cooperação com Washington. Ainda o antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, compara as mais recentes operações da Polícia Federal de Imigração norte-americana, o ICE, a comportamentos observados em ditaduras. Obama fala num comportamento preocupante e perigoso de certos agentes, disse-o num podcast de comentariado político.